Literalmente existem milhões de criptomoedas por aí, mas apenas algumas delas vão trazer aquelas rentabilidades épicas que todo mundo busca quando investe em cripto. Então agora ao final do ano uma grande questão é levantada: quais criptomoedas valem a pena manter para 2025? E a resposta vai depender de quem você pergunta, porque cada pessoa tem uma abordagem diferente na hora de investir. Mas eu sei que vocês sempre me perguntam quais criptomoedas ou tokens eu estou segurando para 2025. Por isso hoje eu vou revelar 5 criptos para segurar e outras 5 moedas para vender e que eu não seguraria para 2025. Lembrando que nada neste vídeo é um conselho financeiro, eu só estou dando a minha opinião. Então eu espero que isso te ajude de alguma forma. A minha única recomendação aqui neste vídeo é que você deixe um like aqui na confiança. E se você achar que o conteúdo tem qualidade no final do vídeo, eu recomendo que você também se inscreva nesse canal, porque timing de mercado em cripto é muito importante. Então vale abrir um grande parênteses aqui que as criptomoedas que eu estou mostrando neste vídeo, elas podem e provavelmente vão mudar com o passar do tempo. Às vezes elas vão mudar ao longo das semanas ou ao longo de alguns meses. Então, se você estiver assistindo esse vídeo mais tarde e quiser ter atualizado como que está a minha carteira, torne-se membro premium do canal e assim você pode receber a minha carteira com todas as atualizações. Então, agora vamos lá. Quando você vai investir no mercado cripto, você tem basicamente duas opções: comprar Bitcoin ou comprar altcoins. Quando você compra apenas Bitcoin, ele é a melhor escolha possível e a mais segura no médio e longo prazo, com maior previsibilidade de retorno também. Porque se você segurar o Bitcoin por pelo menos 4 anos, você terá lucro, porque a tendência do Bitcoin no longo prazo é sempre de ganhar valor. Enquanto isso, as altcoins não são bem assim. Pode ser que em apenas num prazo de 2, 3, 6 meses ou um ano, a altcoin que você comprou, ela sobe 1000% em algumas semanas, mas depois de algum tempo ela cai 99% ou até mesmo 100%. Então as altcoins, você precisa entender que elas têm oscilações muito maiores e não faz sentido segurar elas por tanto tempo assim. Só que existem alguns momentos breves durante os ciclos de mercado que vale a pena você colocar uma parte do seu capital em altcoins para buscar valorizações maiores do que você teria no próprio Bitcoin. E esse é exatamente o momento que estamos agora. Por isso, quando você vai investir em alguma altcoin, é essencial buscar aquelas que já apresentam um desempenho superior ao Bitcoin. Porque em todas as altcoins nós estamos assumindo um risco muito maior do que investindo só em Bitcoin. Por isso eu coloquei um exemplo aqui do risco e do retorno, utilizando a Arbitrum como exemplo, que é uma das maiores altcoins do mercado. Ela está ali dentro do top 40 das maiores altcoins do mercado. E repare, quando comparamos a Arbitrum com o dólar, ou seja, a USDC aqui, ela teve um retorno no último mês de quase 38%. Então, quando você olha dessa forma o gráfico, parece que ela teve um grande retorno, um retorno bem alto, né? Em apenas um mês subiu quase 40%, ou seja, foi um ótimo investimento. Só que lembra que aqui é uma altcoin e você está correndo um risco muito maior. Quando nós comparamos a Arbitrum contra o Bitcoin, ou seja, é um gráfico só de Arbitrum em Bitcoin, repare que desde este período aqui ela só vem se desvalorizando frente ao Bitcoin. E nos últimos 602 dias ela perdeu aí cerca de 83% de todo o seu valor contra o Bitcoin. Então por isso que eu disse que em prazos maiores faz muito mais sentido você segurar apenas Bitcoin, porque o seu risco é menor e o seu retorno também vai ser muito maior e é praticamente um retorno quase que garantido. Só que existem períodos que altcoins, como por exemplo a Arbitrum, elas vão ter retornos maiores do que comparado ao próprio Bitcoin. Então aqui foi um exemplo disso. A Arbitrum ganhou muito mais valor contra o Bitcoin apenas nesses períodos curtos de tempo, mas depois ela seguiu caindo. E agora pode ser que algumas altcoins estejam fazendo um gráfico um pouco diferente. A Arbitrum hoje é um exemplo ruim de altcoins para você investir. Você está correndo um risco maior e só está perdendo dinheiro contra o Bitcoin. Então, quando você vai investir em altcoins, não compare apenas contra dólar, compare contra o Bitcoin para ver se a moeda está entrando em tendência de alta contra o Bitcoin ou não. Nesse caso, a Arbitrum está apenas caindo e parece que ela fez um fundo aqui contra o Bitcoin e pode ser que ela se torne uma alternativa no futuro. Lembra que eu falei que a carteira cripto ela pode mudar semanalmente. Neste momento não faz sentido investir em Arbitrum, mas pode ser que ela esteja fazendo um fundo contra o Bitcoin e aí ela passe a ter um desempenho maior nas próximas semanas. Mas eu só dei o exemplo aqui para vocês terem noção de que deve se comparar contra Bitcoin e não contra dólar. Então sempre que você investir em uma altcoin, pense no risco e no retorno que ela possa oferecer contra Bitcoin. O Bitcoin ele tem um menor risco dentro do mercado cripto e o retorno é praticamente garantido. Ele tem um retorno muito bom e um risco muito baixo dentro de cripto.
A Solana foi uma ótima escolha, por exemplo, ela teve um retorno maior do que o Bitcoin no mesmo período. Já a Arbitrum foi uma escolha ruim, você tem um risco maior e um retorno menor. Então você tem que sempre alinhar essas duas coisas aqui na hora de investir em uma altcoin. Outra coisa bem importante em altcoins é não cair naquelas narrativas exageradas, aquelas promessas exageradas aqui na internet de rentabilidades absurdas. Atualmente é muito comum ver aí uns especialistas promovendo algumas altcoins com potencial de multiplicação, falando que elas vão subir 5, 10, 20 vezes, até 100 vezes num período muito curto, e é praticamente impossível disso acontecer. Na maior parte das vezes, essas promessas elas são ilusórias e também só querem ganhar a sua atenção e sua visualização. Quando você investe em altcoins que têm um potencial maior de valorização, você também vai correr um risco muito maior. Já quando você investe em altcoins que são maiores e mais consolidadas, como por exemplo o Bitcoin, a Solana, elas carregam um risco menor e elas têm um potencial de valorização menor também. Só que às vezes essa altcoin que tem um potencial de valorização menor e ela já é mais consolidada, ela se valoriza mais do que essas altcoins que têm um risco maior e são menores em valor de mercado. Neste site aqui chamado de CoinMarketCap, você já tem um ranking aí das maiores para as menores. Então o Bitcoin é a maior criptomoeda do mercado, tem um valor ali de 2,1 trilhão de dólares. O Ethereum é a segunda maior, tem um valor de mercado de 480 bilhões e assim por diante. Então, teoricamente, quanto mais para baixo do ranking, menor vai ser a altcoin e talvez o potencial de valorização dela seja maior do que altcoins que estão aqui em cima. Mas se você olhar bem aqui no ranking, não necessariamente as altcoins lá de baixo se valorizaram mais do que as altcoins que estão aqui em cima. Mas o que é mais importante você entender para não cair nessa armadilha de rentabilidade ilusória é ver o valor de mercado do Bitcoin. Pode ser que ele suba do patamar atual 80%, eu diria no máximo, dentro desse ciclo, porque agora o Bitcoin está custando aí 107 mil dólares por unidade e pode ser que ele chegue ali no valor de 180 mil, ou seja, seria uma valorização de quase 70% praticamente. Então quem fala que o Bitcoin vai subir mais do que isso já está vendendo algo muito otimista, eu diria. Em Solana, com a moeda custando aí cerca de 220 dólares por unidade, é possível esperar que ela se valorize pelo menos até do 340 dólares. Ou seja, isso daqui não seria uma alta de 700%, seria uma alta um pouco menor do que 100%. Então, quando você ouvir essas promessas muito otimistas, seja um pouco mais realista com suas expectativas sobre o mercado. Moedas de valor de mercado maior não vão subir tanto assim quanto moedas que têm um valor de mercado menor. Mas lembra que também não necessariamente as moedas menores vão subir mais do que as maiores. No geral, as maiores elas vão garantir praticamente um retorno na sua carteira. Então, o risco é menor nessas moedas, você não vai ter um retorno tão grande, mas você tem certeza que vai ganhar dinheiro. Nas moedas menores, você pode acertar algumas que façam aí 5 vezes ou até mesmo algumas que façam 10 vezes. Mais do que isso é muito difícil fazer e depende muito de sorte. Então saiba que nesse momento, se você comprar o Bitcoin, você pode ver ele caindo até 35% e vai ser uma queda normal para depois o preço continuar subindo. Enquanto isso, neste mesmo período, as altcoins podem cair mais do que 50%. Algumas podem cair 60%, 70% ou até mesmo 100% neste período e não voltar a subir mais. Aquelas que caíram 100% morreram. Então o ideal em qualquer carteira de cripto é sempre começar comprando Bitcoin. E somente depois que você ter uma quantidade relevante da carteira em Bitcoin, aí sim você começa a colocar altcoins na carteira. Agora, com tudo isso em mente, vamos para as altcoins que eu vendi ou venderia, no caso se eu tivesse em carteira, e também para as altcoins que eu compraria ou seguraria, se você já comprou, né, para 2025. Então vamos lá. Primeira moeda, XRP. É uma das maiores moedas do mercado, está ali no top 4, né? Ela teve um dos maiores retornos também das últimas semanas, dos últimos meses. E repare no tipo de gráfico que ela forma. Então agora ela teve uma alta bem forte, uma alta de quase 400%, e essa alta parou, né? Já faz algum tempo que eu estou avisando vocês, avisando os membros, avisando nas lives, que se você segurou o XRP, é hora de vender e realizar lucro. Você até pode manter uma porcentagem se você quiser especular uma alta para ela buscar o topo histórico anterior, mas eu diria que vale a pena desfazer da maior parte da sua XRP. Dá para vender 90% ou, se você quiser, né, 100% da sua XRP. Quem pensa em comprar achando que a moeda vai subir ainda mais, hoje o risco é muito alto de comprar XRP. Eu não compraria, até porque o tipo de padrão gráfico dela é este daqui, ó. Ela é um esquema de pump and dump, basicamente. Ela sobe muito em um curto espaço de tempo, mas depois ela não sobe mais, inclusive a queda dela vai ser muito rápida quando a queda começar.
Então ela tem uma queda tão rápida quanto a alta dela. Por isso, comprar agora, a chance de você ser a saída de liquidez da galera que ganhou dinheiro aqui atrás, né, e teve toda essa valorização, é muito alta. Por isso eu não compraria essa moeda e até venderia ela da carteira. Outra moeda deste mesmo tipo, né, que tem um gráfico muito parecido, é a Stellar, a XLE. Da mesma forma, né, nos ciclos passados, ela tem essa alta vertical em um curto espaço de tempo, mas quando o Bitcoin ele apresenta a sua primeira correção, ela também corrige e não volta a subir e ela continua corrigindo depois. Ela tem uma correção um pouco mais lenta do que a XRP, mas o gráfico dela é muito parecido. É um pump, depois é um dump. Aí aqui de novo, pump, depois dump. Agora ela acabou de dar a sua alta. Já era para você ter vendido essa moeda, né, porque ela começou a corrigir. Mas se você ainda possui essa moeda ou pensa em comprá-la, eu não compraria e na verdade eu venderia na carteira. Então Stellar ela teve uma grande alta também, mas vale a pena desfazer dessa moeda. Outra moeda, né, que a gente vem comprando, se você acompanha os vídeos há mais tempo, também deve ter em carteira. Eu recebi mensagem de várias pessoas agradecendo, né, por eu ter falado dessa moeda aqui, os membros do canal, os alunos RCC e também quem consome conteúdo gratuito pegou toda a valorização da Orca, né? Mas essa moeda, ela não é uma das maiores, ou seja, o risco já é maior investir nela, né? Ela tem mais volatilidade, está ali no top 200, perto do top 300 das maiores moedas do mercado. E ela teve uma grande alta gigantesca aqui, ó. Então a gente estava falando para comprar ela antes disso acontecer, né? Durante todo esse período que ela estava lateral. Então ela foi listada em grandes corretoras, aí ela teve essa alta vertical de quase 140%. E aí eu já falei, né, pessoal, vale a pena realizar lucro, se desfazer da maior parte das orcas, porque agora ela pode ter uma grande correção. Então, quando eu avisei, foi logo em seguida essa grande alta. Aí depois ela veio corrigindo, e agora ela está voltando a ficar interessante para acumular novamente, ou quem não vendeu todas as orcas, vale a pena manter um pouco, porque essa moeda ela é diferente, um pouco diferente dessas anteriores aqui, como Stellar e XRP. Ela não é um esquema de pump and dump. Na verdade, muita gente utiliza ela no DeFi. Então aqui, ó, é uma moeda que vale a pena ficar de olho, porque ela está muito próxima de formar um novo fundo aqui. Então, quem quiser voltar a entrar em Orca, vale a pena. Lembrando que ela depende muito da alta da Solana. A Solana está bem lateralizada agora, em um período de acumulação, e a Orca ela só vai subir mais quando a Solana voltar a subir. Agora a maior atenção do mercado está no ecossistema do Ethereum, então por isso que a Solana também não está subindo tanto neste momento. Então só para vocês procurarem outras moedas desse tipo aqui, a Orca era um desses tipos de moeda, né, que era bastante utilizada em outros ecossistemas, mas ainda não havia sido listada em grandes corretoras. E no momento que ela foi listada, subiu 140% em pouco tempo, em 2 dias. Então olha lá, 2 criptomoedas disparam até 150% com o anúncio de listagem na Binance, enquanto o Bitcoin recua à espera do payroll. Então, se vocês encontrarem esse tipo de moeda parecido com a Orca, que tem utilidade, tem fundamentos, está tendo atenção do mercado, ou seja, o mercado está comprando, mas ainda não foi listado em grandes corretoras, pode ser uma grande oportunidade de pegar essas altas verticais, porque quando elas são listadas, elas têm altas absurdas, tá bom? Então, no caso da Orca, eu disse para vender porque a alta foi muito vertical e muito rápida, foi uma alta de 150% em apenas 2 dias. Depois que a gente tem esse tipo de alta nas moedas, é bom realizar porque provavelmente vai vir uma correção. Ou seja, se você tem alguma outra moeda que fez esse mesmo padrão de gráfico aí com uma alta muito vertical em pouco tempo, vale a pena realizar porque a chance de ter uma grande correção depois dessa alta é muito grande. A terceira moeda da nossa lista, ou melhor, tipo de moeda, porque vai ter mais de uma moeda aqui, é desse tipo aqui, ó. Bitcoin Cash, Ethereum Classic e também Litecoin. São todas moedas que são cópias fajutas aí do Bitcoin, que são moedas que surfam de certa forma a narrativa do Bitcoin ou a narrativa do Ethereum de serem melhores do que o Ethereum, de serem melhores do que o Bitcoin, só que elas não são. Então algumas dessas moedas até se valorizaram. Por exemplo, o Bitcoin Cash teve essa valorização, saiu lá dos $300 por unidade e chegou ali nos $650, ou seja, você dobraria o seu capital nessa moeda. Mas lembra que é melhor comparar com Bitcoin e não comparar com dólar. Então, em dólar parece que você ganhou bastante, né? 111% de rentabilidade no ano, só que se compararmos contra o Bitcoin, repare que essa moeda só vem perdendo valor e você está perdendo basicamente. Era melhor você segurar Bitcoin do que correr esse risco maior e segurar essas moedas. Então, a tendência é de baixa infinita e o mercado não está tendo atenção quando a gente compara com o Bitcoin. Então não vale a pena segurar esse tipo de moeda e também não vale a pena comprá-lo.
O Ethereum Classic é a mesma coisa. Nos últimos dias ele teve uma correção de 15%, até teve uma pequena alta aqui, ó, que foi ali dos 15 dólares para os 35 dólares. Só que quando a gente compara novamente com o Bitcoin, ele só está caindo cada vez mais e não vale a pena segurar esse tipo de moeda. A Litecoin também é a mesma coisa, surgiu como uma alternativa aí mais rápida, mais eficiente ao Bitcoin, só que o mercado não utiliza essa moeda, ela não é interessante. Até apresentou uma alta nos últimos dias, só que quando comparamos com o Bitcoin, ela só está caindo cada vez mais. Então repare o gráfico dela, ó, uma tendência infinita de queda. Então não vale a pena também segurar esse tipo de moeda. A quarta categoria de criptos são aquelas que foram um hype no ciclo anterior, mas que não apresentaram atualizações e perderam o interesse do mercado ao longo do tempo. Dentre elas nós temos a Polygon, temos a Polkadot, e essas duas foram grandes narrativas do ciclo passado. Elas até tinham interesse em 2023, só que ao longo do tempo elas não entregaram novidades, atualizações e o mercado perdeu o interesse nesse tipo de moeda. A Matic, ela até chegou a dobrar o capital nas últimas semanas, só que lembra, quando a gente compara com o Bitcoin, ela só está caindo cada vez mais, ou seja, não vale a pena segurar Polygon, vale muito mais a pena deixar esse dinheiro em Bitcoin. A Polkadot é a mesma coisa, ela apresentou uma pequena alta aqui dentro do ciclo, só que quando comparamos ela ao Bitcoin, ela só está perdendo valor ao longo do tempo. No curto prazo, ela tentou aqui fazer uma recuperação e a gente até pode ficar atento a isso, né, para ver se ela realmente volta a subir ou não, mas o risco é bem grande de ficar segurando Polkadot e aí seria melhor você deixar o dinheiro apenas em Bitcoin. Essas moedas até podem voltar a subir mais no futuro quando a gente compara ao Bitcoin, só que neste momento elas não fazem sentido nenhum. Vale muito mais a pena segurar Solana, segurar Sui, ao invés dessas outras moedas que o mercado perdeu interesse. Número 5. As narrativas de GameFi e metaverso foram as maiores altas do ciclo passado, só que neste momento muitas não fazem sentido. A primeira delas é a The Sandbox. Ela até apresentou uma leve valorização nas últimas semanas. Pode ser que essa moeda ela ainda suba mais para frente no ciclo, então você pode até ter uma pequena porcentagem em carteira, mas eu não tenho carteira e por isso eu coloquei aqui na lista das que eu venderia. Se a gente comparar ela contra o Bitcoin, ela só está caindo, mas no curtíssimo prazo aqui ela apresentou uma leve recuperação e pode ser que ela tenha feito fundo nesta região e aí ela comece a se recuperar e subir contra o Bitcoin. Então por isso que eu deixo essa moeda aqui como um ponto de atenção. O risco é bem alto em deixar o dinheiro nessa moeda, mas pode ser que daqui para frente, nas próximas semanas, ela comece a ganhar mais valor do que o próprio Bitcoin. A Axie Infinity é a próxima, foi uma das maiores altas do ciclo passado e neste momento não faz sentido nenhum. Essa moeda depende de um jogo apenas que não está sendo jogado, ninguém está utilizando praticamente o jogo. Por isso a moeda morreu do ciclo passado e ela está numa tendência infinita de queda. Então olha como que foi a queda da moeda e o interesse do mercado é baixíssimo. Isso dá para ver pelo tamanho dos candles que estão se formando, que são pequenos, né? Candles bem pequenos, mostrando que tem pouco dinheiro circulando aqui. Outra moeda deste mesmo tipo que foi muito forte no ciclo passado, Decentraland, focada no metaverso. É uma moeda que até teve uma leve recuperação lá dos 0,25 centavos para 0,6 centavos, só que ela ainda segue perdendo contra o Bitcoin. Essa moeda também não vale a pena você segurar e se você possui ela, vale a pena vender. Ela também formou um fundo aqui nessa região, mas está sendo difícil ela ter alguma recuperação. Pode ser que essa seja uma barra de ignição para o início de uma alta. Então essa moeda também vale a pena acompanhar para as próximas semanas, próximos dias. Pode ser que o mercado volte a investir nessas narrativas de GameFi, mas no momento não está fazendo sentido, o risco é muito alto de ter essas moedas. Então vocês viram que o maior problema da maioria das altcoins que eu mencionei é que elas não vão mais se valorizar e perderam o interesse do mercado ou estão em narrativas que não têm mais interesse do mercado. E também tem alguns casos que subiram muito e vale a pena realizar lucro. Então as altcoins elas são ativos totalmente especulativos. Se o projeto não apresenta inovação ou novidade ou que há alguma coisa que atrai a atenção do mercado, a criptomoeda tende a não ganhar valor e se ela já se valorizou muito, ela vai corrigir infinitamente e não volta mais a subir. Mas atualmente as narrativas que estão mais promissoras e também dominantes no mercado são essas daqui. A que está na frente disparada aqui em primeiro lugar é a narrativa de RWA, Reward Asset.
já teve um ganho de quase 600% no seu valor durante o ano. Em segundo lugar, ganhando bastante valor de mercado também, temos a narrativa do DeFi 2.0, então já ganhou aqui 502% de alta. Em terceiro lugar, temos a narrativa das meme coins, que já ganhou aí 304% de alta, e depois outras narrativas que também são promissoras, mas que não estão ganhando tanto valor quanto essas três primeiras. É por isso também que eu estou focando meu portfólio nessas tendências vencedoras nesse momento, assim aumentando significativamente minhas chances de obter retornos maiores do que no próprio Bitcoin. Enquanto isso, as piores narrativas do momento são as de NFTs, que estão perdendo bastante valor de mercado, e também de opções. E lembra, cada uma dessas narrativas tem criptos diferentes com riscos diferentes. Por isso tem um gráfico aqui que mostra exatamente isso. Aquela narrativa ajustada ao risco que você está correndo. Então nesse gráfico, quanto maior a porcentagem, menor, porque menor é o risco para um retorno proporcionalmente maior. Então quando a gente pega lá as meme coins, que foi a terceira que mais subiu no período, repare que ela está em uma das últimas posições quando a gente coloca o risco ajustado ao seu retorno potencial. Então ela está ali em 21%. Você corre um risco muito alto para um retorno potencial não necessariamente tão alto assim. Isso acontece em meme coins porque a maioria apresenta muita volatilidade e significativa desvalorização ao longo do tempo. Aquelas meme coins que nós vemos subindo muito são exceções dentro do mercado de altcoins, por isso que o risco é muito grande nesse nicho. Então as meme coins, elas seguem aquela regra de Pareto, onde 20% dos projetos são responsáveis por 80% dos resultados. Por isso que é necessário ter um cuidado redobrado quando você investe em meme coins. As narrativas mais vencedoras ajustadas ao risco são aqui, em primeiro lugar, as de camada 2, seguida aqui pelo próprio Bitcoin. Isso reforça ainda mais que um portfólio composto em sua maior parte por Bitcoin, Solana e algumas moedas de camada 2 são escolhas certas para 2025. Depois, em seguida, nós temos aqui o DeFi 2.0, também aqui em terceiro lugar, um risco-retorno muito bom. Então vale a pena procurar protocolos dentro do DeFi para você comprar tokens dele e surfar valorizações, principalmente tokens do ecossistema do Ethereum nesse momento, ecossistema da Solana e também o ecossistema da Base. Esses são os três melhores ecossistemas do momento. Meu principal portfólio de criptos foi montado no geral comprando a maior parte dos tokens e criptos dentro da Crypto.com, que é a corretora que eu utilizo. Já expliquei várias vezes porque ela é a mais segura do mercado hoje, considerada em vários rankings aí de segurança, e também entra naquela questão do imposto de renda, onde eu posso realizar até 35 mil por mês, que eu sou isento. Outras corretoras internacionais eu teria que pagar 15% sobre qualquer valor que eu venda com lucro. Só que também vale dizer que essa não vai ser a corretora mais barata de todas. Então se você tem pouco capital, talvez faça sentido investir por outra corretora. Mas essa corretora é aquela que eu utilizo, que já me atende há bastante tempo. Inclusive eu vou deixar um link para você abrir conta na Crypto.com aqui abaixo, e tem um cupom aí que você pode ganhar até $60 nos seus primeiros depósitos. Mas o meu portfólio, no geral, em sua maior parte, está dessa forma. A maior parte da carteira, obviamente, é Bitcoin. Depois, a segunda maior colocação está a Solana. A terceira maior, o Ethereum, que pode virar aí a segunda maior, porque o Ethereum agora pode começar a se valorizar bastante contra o Bitcoin. Depois, na carteira também tem o Aerodrome Finance, que surfa dentro da narrativa da rede da Base. Temos Near Protocol, que surfa a narrativa de inteligência artificial. Eu tenho o Raydium também, que surfa dentro do protocolo de DeFi 2.0. E essas são as minhas principais moedas da carteira. Outra moeda que se tornou bem relevante na carteira foi a Virtuos, né? Eu fiz um vídeo falando para vocês que eu estava comprando essa moeda nas narrativas de IA. Mostrei para os alunos RCC também, os membros. E muitos pegaram uma valorização de pelo menos 100% dessa moeda. Então essa também se tornou uma posição relevante na carteira. Outra moeda que eu comecei a aumentar bastante dentro da minha carteira foi a Drift, né? Então ela está próxima do fundo neste exato momento, e foi uma moeda que eu comecei a acumular mais agora. E ela também depende bastante da recuperação e da alta da Solana. Hoje a Solana está neste canal de acumulação para depois continuar subindo. Então pode ser que leve mais tempo em que a Solana fique lateral para depois ela voltar a subir mais. Esse é um canal muito parecido com esse daqui do Bitcoin, que ele ficou vários meses, várias semanas nessa lateralidade, caindo e corrigindo para depois disparar de preço, né? Saindo lá dos 59 mil para agora $107.000 por unidade. Então nos últimos 30 dias a Solana está fazendo esse mesmo padrão, para uma hora ou outra ela voltar a subir mais forte. Talvez a Solana volte a subir apenas lá no ano que vem, em janeiro. Vamos ver. Agora as narrativas que tendem a ser mais fortes são Ethereum e moedas que fazem parte do ecossistema do Ethereum. Então se você for investir em Solana ou moedas do ecossistema da Solana, saiba que vai levar mais tempo para essa moeda voltar a subir. Mas o mais importante nesse momento, uma vez que você escolheu as suas altcoins, tenha paciência.
paciência, espere alguns meses, espere algumas semanas ou meses para você ter o retorno que você espera. Não fique pulando de galho em galho, comprando apenas as moedas que estão subindo. A Orca foi um grande exemplo disso. Ela ficou desde o dia 10 do 11, né, ou seja, 10 de novembro, lateralizada por várias e várias semanas. Aí depois só no início de dezembro que aí ela entregou uma alta de 140%. Fechou, dupla? Se você aprendeu alguma coisa nesse vídeo, deixa o like aqui embaixo e também se inscreva no canal. Quem perguntou sobre o treinamento da RCC, eu vou abrir as vagas no início de janeiro do ano que vem. Então fique muito atento porque em breve vamos chegar na data de abertura de vagas. Inclusive tem o link aqui na descrição para você entrar na lista de espera. Fechou? Então eu sou o Eric, vou ficando por aqui e recomendo que você assista esse vídeo aqui que também pode te ajudar sobre imposto de renda em cripto. Falou!